Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Ricardo, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui na programação e que estão aí, sabe, pesquisando o preço de carro usado, com um pouquinho mais de anos de uso, porque está cabendo no bolso, vale ou não a pena e até onde isso vale, hein? Pois é, Fernanda, nós sabemos que a vida está muito difícil, né? Uhum. E aí as pessoas querem comprar um carro com 10 anos, tudo é mais difícil. E aí o meio de locomoção mais seguro nesse momento de pandemia ainda é o carro. E aí tem algumas vantagens de você comprar um carro IPVA mais barato, mas é preciso ter paciência, porque você, procurando bem, você vai encontrar o 3B. É um carro bom, bonito e barato. Nossa, mas tem que procurar muito, hein? Para achar esses procurar. Bs todos juntos, hein? Mas o grande negócio é as dicas que a gente vai dar no dia de hoje, que eu achei muito interessante aqui, e a gente vai ajudar essas pessoas. Não parece nada, mas esse mercado está muito aquecido. Tem muitas pessoas precisando de carro. E aí, carro com 10 anos é um problema? É um problema, mas você tem que procurar, né? Então, a gente separou aqui 8 maiores problemas que podem sair mais caro na hora da compra de um carro com mais de 10 anos de uso, que a pessoa tem que observar. Podemos seguir, Fernanda? Vamos. O primeiro, Fernanda, é o motor desgastado. Isso passar para os nossos ouvintes. É aquele motor que já começa a fazer aquele barulho quando liga, devido às folgas internas, né? E aí esse motor necessita fazer uma retífica. Isso tudo fica um pouco mais caro. Esse motor ele perde a potência, ele fica mais barulhento, parecendo assim uma máquina de costura, aquela aquele barulho interno. É um barulho de válvula, um barulho de motor. Parece que o motor não está muito afinado. Nem todo mundo consegue detectar esse barulho, Fernanda, mas um profissional da área vai ajudar muito, né? Outro indicador que também é muito legal da pessoa que está comprando esse carro é ele dar umas aceleradas e ele vai ver que lá atrás, lá na descarga, vai sair uma fumaça cinza. Aquela fumaça, ela começa a saindo ali, você vai perceber que o motor está queimando óleo. É aquela coisa de falar desse, esse carro está queimando óleo. Às vezes você está numa estrada, você vê aquele caminhão queimando aquele óleo, é aquele motor que já está fumaçando, esse motor já está passando ali óleo pelas guias de válvula ali, pelos retentores. Isso também é um indício que precisa fazer o motor. Outra coisa é você acaba vendo ali na descarga que já tem aquela fuligem e começa a ter um pouco de resíduo de óleo na descarga, lá na ponta da descarga. Então essa é a primeira dica que eu separei aqui para os nossos ouvintes, porque é algo muito caro, Fernanda. Motor é algo que a gente está falando aí entre 4 e 5 mil reais, um carro com 10 anos de uso para fazer uma retífica e acertar o motor desse carro, ok? Aí gasta muito, né, se tiver que fazer uma retífica do motor? Porque um carro desse, Fernando, se a gente passar por uma premissa de que esse carro com 10 anos, a média brasileira é de 12 a 15 mil quilômetros ano. Então nós estamos falando aí, aqui no estado do Espírito Santo, que as pessoas rodam em média de 12 mil quilômetros, que é tudo muito perto. Nós estamos falando de 120 mil quilômetros. Esse motor, ele já está com uma boa quilometragem. Estamos falando de média, pode ser que seja mais. 150, 160 mil quilômetros esse carro com 10 anos de uso. Então esse carro já passou por 2, 3 donos, né? Esse carro já levou alguma colisão, mas esse carro está em bom estado de uso, você pode comprar e usar. E é por isso que nós vamos estar falando um pouquinho mais. E o próximo item, Fernando, uma coisa muito interessante é o carro de enchente. Tem acontecido muito. Você veja, a pessoa compra um carro, ela não observa que esse carro já passou por uma enchente. E aí é um carro antigo, passou por uma enchente, o cara limpou, lavou e botou de novo para rodar. Como é que a pessoa pode verificar? Ele vai olhar no step. No step. Geralmente esse step está enferrujado. Geralmente essa chave de roda, o triângulo, o macaco está todo enferrujado, que as pessoas não se preocupam em limpar. Outra coisa é aquele cheiro de ranço, aquele cheiro de casa de praia assim que ficou fechada de mofo. O carro fica meio assim. Outra coisa, se você tirar as borracha de porta, geralmente ali por dentro tem marca de lama. Essa é boa. Tem marca de lama. Então você consegue detectar. E qual é o problema mais sério, Ricardo? O problema mais sério é que esse carro dá problema de máquina de vidro.
a máquina de vidro para de funcionar, uma porta que é um sistema elétrico para de funcionar, um sistema de luzes sempre está queimando uma lâmpada, porque entrou água ali e está sempre enferrujado. Então você vai lá, troca uma lâmpada, queima de novo, vai lá, troca uma lâmpada, queima de novo, porque o circuito todo ele sofreu um dano. E esse carro vai ter problema de elétricas grave, porque entrou água onde não deveria. Então esse também é um problema sério que muitas pessoas têm pego esse tipo de carro. E engraçado, hein, Fernando? As pessoas às vezes pegam um carro desse de São Paulo ou Minas, que sofreu uma enchente lá, e vem vender aqui no Espírito Santo, hein? Olha então só, hein? tem que tomar esse cuidado também, olhando, observando esses detalhes. Outra coisa que as pessoas também, carro com 10 anos, são batidas de grande monta. Um carro que já sofreu 2, 3 batidas de grande monta, ou então 3, 4 batidas de traseira, bateu 2, 3 vezes traseira, trocou painel, trocou para-choque, trocou tudo, mas esse carro já levou algumas colisões ali. Então esse tipo de carro é necessário que leve para um especialista. Ele vai colocar no elevador, ele vai verificar como é que estão as longarinas, ele vai verificar como é que estão a caixa de roda, a suspensão, a caixa de ar, para ver como é que está a geometria desse carro, né? Tem carros que você fica olhando assim na rua, parece estar andando igual um caranguejo, ele anda assim meio de lado. Você já chegou a ver algum carro assim, Fernanda? Não, Nunca viu? reparei nisso. Nunca reparou, mas às vezes depois que eu te falar agora você vai observar. Você está andando, parece que o carro está andando um pouco de lado. Esse carro levou uma colisão. Caminhões também tem muito disso. Você consegue ver o início da carroceria, ao final da carroceria você deveria ver só a traseira, mas você consegue ver o início. Por quê? Porque ele está andando um pouco de lado, o chassi dele empenou, e tal, no caso do carro é um monobloco que empena, esse carro fica torto, um eixo torto. Ele sofreu um dano na geometria do carro. Então esse carro, por sua vez, também é um carro problema. São coisas que você pode pegar um carro desse de 10 anos com um problema sério e você vai ter que gastar um pouquinho mais. Para fechar? Entendo, Fernanda. Outra coisa interessante é o câmbio automático com defeito. E aí a gente vai deixar algumas dicas aqui hoje. A primeira coisa, esse câmbio precisa trocar o óleo. Por quê? Ele já está com mais de 100 mil quilômetros esse carro. Então você comprou esse carro, eu comprei o carro, o dono não sabe se trocou o óleo, se não trocou, não perca tempo. Vai lá e troca o óleo desse carro, porque a vida do câmbio automático está no óleo. Precisa ter um óleo novo. É caro? É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. E outra coisa também, a 40 km por hora, você começa a andar com o carro, você tem que ver se ele não começa a dar aquele soco. Então o câmbio automático, quando começa a dar um soco, ele dá um tup, tup, você sente que o carro, na hora de passar a marcha, ele dá um soquinho, porque ele é tudo automático, você não bota a mão. Então ele dá um soco, ele dá um salavanco. Esse pequeno salavanco, que ele é perceptivo, você consegue perceber ele ali dirigindo, e você consegue detectar que esse carro está com problema de câmbio automático. E outra Obrigada, coisa... Ricardo. Ricardo, segura aí, a gente precisa de fechar, então. Pode dar a última dica. Então tá. Bom, então vamos ficar nesse câmbio automático e na semana que vem a gente vai falar de luz de injeção, luz do ABS, airbag e pintura riscada. E aí a gente vai só fechar aqui agora com o câmbio automático. Automaticamente, esse salavanco é necessário que você também observe a uns 70, 80 km por hora se as marchas estão passando no tempo certo. Tenho dificuldade com isso? Tem que procurar um especialista para que você possa comprar esse carro com 10 anos de uso, com uma certa tranquilidade, para não gastar tanto na sua oficina de reparação de veículos. Ok, Fernanda? É isso então. Te agradeço, Ricardo. Até segunda que vem. Semana que vem a gente continua com o assunto 10 anos de carro. Aí, um abraço. É isso aí. Um abraço.